reações químicas, né? Primeira coisa a falar sobre reação química é diferenciá-la do fenômeno físico, né? Fenômeno físico, H2O líquido transformando em H2O vapor, por exemplo. É uma vaporização, o líquido se transformando em vapor, mas a substância é a mesma, H2O. Ocorre somente mudança de estado físico, né? Não ocorre a formação de novas substâncias, que é a característica principal do fenômeno químico ou reação química, né? Formação de novas substâncias. Aqui eu tenho a reação do ferro em presença de oxigênio para formar a ferrugem. Essa é uma das formas de representar a substância que caracteriza a ferrugem. Ou seja, reagentes e produtos são substâncias diferentes e a principal característica do fenômeno químico, formação de novas substâncias. Como reconhecer a ocorrência de uma reação química? Formação de um sólido insolúvel, mudança de coloração de uma solução, liberação de gás, liberação ou absorção de calor. Essa liberação ou absorção de calor a gente tem que olhar com certo critério, com certo cuidado, porque nem sempre a absorção ou liberação de calor quer dizer reação química, né? Porque, por exemplo, se eu dissolver a soda cáustica, que é o NaOH, em água, vai ocorrer uma liberação bem acentuada de calor, mas não quer dizer que ocorreu ali reação química. Nas reações químicas vale a lei de Lavoisier. O que é a lei de Lavoisier? A lei de conservação da matéria, a lei de conservação da massa. A massa se conserva nas reações químicas. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E por que essas massas são iguais? Porque os átomos que estavam aqui nos reagentes, eles são transformados em substâncias produtos. Ou seja, os átomos são os mesmos. Por isso que não existe surpresa em a gente verificar que a massa não se altera. Porque são os mesmos átomos, só que agora num formato de novas substâncias. A reação química é um fato. Olha só, eu olho lá o prego, ó, novinho, bonitinho. Depois de um tempo de presença na umidade e presença do ar, olha como ele enferrujou, o aspecto é diferente. Então, a gente nota essa diferença, a presença de uma substância diferente recobrindo a superfície do prego. Isso aí é um fato. Eu consigo constatar isso aí. Agora, o que é equação química? É a representação da reação química. Então, a equação química ela é uma representação do fato, né? Então, aqui a gente tem uma outra reação para representar também a formação da ferrugem de uma forma mais simples, né? Formando o óxido de ferro. A gente nota que a equação não está balanceada, porque eu tenho 2 oxigênios aqui nos reagentes e no produto eu tenho um só. Então, a gente precisa balancear. O que é balancear? É colocar os coeficientes na frente das substâncias, de maneira a fazer valer a lei de conservação da matéria, igualar as quantidades de todos os átomos à esquerda e à direita. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios, eu preciso ter 2 oxigênios lá. Então, vou multiplicar essa substância FeO por 2. Só que aí eu passo a ter 2 ferros também. E como tem um ferro só aqui, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e a equação fica balanceada. Balanceamento 2. Ferro em ácido, formando sal e liberando o gás hidrogênio, que é um gás importante, que ele é inflamável, né? Eu tenho 2 cloros aqui. Aqui eu tenho um cloro só, mas preciso que sejam 2. Então eu tenho, quando eu coloco esse 2 aí na frente do HCl, eu passo a ter 2 Hs também. E eu tenho 2 Hs lá do outro lado no H2. Então fica certinho. Um ferro aqui e um ferro aqui. A equação fica balanceada. Lembrando sempre que nas posições em que eu não coloco o coeficiente é
unitário, não é zero. Se eu colocar zero na frente de uma substância, como o coeficiente multiplica os átomos daquela substância, ele vai zerar aqueles átomos naquela reação. Então, não posso usar o coeficiente zero. Então, a gente tem aqui N2 e H2 para formar NH3. Lá no produto, que a gente nota? Os hidrogênios são o triplo do que são os nitrogênios. Então, vamos reproduzir isso lá do outro lado. Se eu coloco um 3 aqui, 3 vezes 2, 6, é o triplo de nitrogênios. É uma primeira etapa. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho um nitrogênio no produto e 2 nos reagentes. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes 1 nitrogênio e 2 nitrogênios. E lá eu já tenho 2 nitrogênios. Agora, 2 vezes 3 hidrogênios vai dar 6. 3 vezes 2, 6. E a equação está balanceada. Aqui a gente tem a formação da chuva ácida, né? Composto aqui H2SO4, é um ácido. Quando ele está presente na água da chuva, a gente pode dizer que a chuva está acidificada, então chuva ácida. Compostos, na realidade, de óxido, trióxido de enxofre, liberado aí na atmosfera pela combustão, né, dos combustíveis fósseis, na presença do H2O atmosférico, forma aí o ácido sulfúrico. É uma reação importante ambientalmente. Então, o que a gente nota? Tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. A gente tem um enxofre, oxigênios, 3 com mais 1, 4. Oxigênio, 4. A equação está balanceada. Balanceamento número 5. Eu tenho 2 NAs no NaO. No NaOH eu tenho um Na só. Então, eu preciso aqui multiplicar por 2. Então, no que eu multiplico por 2, eu tenho 2 NAs, 2 NAs. 2 Os, 2 Os. 2 Hs e 2 Hs, e a equação está balanceada. Vamos lá. Um nitrogênio. Lá eu tenho 2 nitrogênios, então eu tenho que multiplicar aqui por 2. No que eu multiplico aqui por 2, eu passo a ter quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6 hidrogênios, né? E como eu tenho mais 2 hidrogênios aqui, eu passo a ter 8 hidrogênios do lado dos produtos. E lá do outro lado eu tenho 4 vezes 2, 8 hidrogênios do lado do reagente. Um carbono, 3 oxigênios, 2 com mais 1, 3 oxigênios, e a equação está balanceada. Balanceamento número 7 é o ácido sulfúrico reagindo com um dos óxidos do ferro, né? O óxido de ferro 3. Então, vamos lá. 2 ferros, 2 ferros. Enxofre tem 3. Enxofre tem um só. Eu preciso que eles sejam 3. E aí, no que eu vejo, eu tenho oxigênio 3 vezes 4, 12. Com mais 3, 15. Oxigênio 3 vezes 4, 12. Com mais 3, 15. Agora, vamos ver os hidrogênios. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 2, 6. E a equação fica, então, balanceada. Hidróxido de alumínio, que é uma base, com ácido sulfúrico, que é um ácido, reação de neutralização. 2 de alumínio. 2 de alumínio. 3 de S, que é o enxofre. 3 de S, que é o enxofre. Agora vamos ver os hidrogênios. 3 vezes 2, 6.
3 vezes 2, 6. 6 com 6, 12. Então, eu vou precisar aqui 6 vezes 2, 12. Aí, os oxigênios. Oxigênios, 3 vezes 2, 6. Oxigênio, 4 vezes 3, 12. 12 com 6 vai dar 18. Oxigênio aqui, 4 vezes 3, 12. Com mais 6 aqui, dá os 18 que a gente estava precisando, tá ok. E aqui a gente tem uma reação importante, que é o CO2 do efeito estufa em contato aqui com a água, formando o ácido carbônico. Então, isso aqui é a substância presente aí nos refrigerantes, então, porque a gente tem dentro da garrafa do refrigerante CO2 e a água, né, que faz a dissolução do xarope. Então, a gente vai ter 2Hs, 2Hs, um carbono, oxigênio eu tenho 3, 2 mais um oxigênio, 3, e a equação fica balanceada, beleza? Tá ok.